tá falando é a Teacher Jéssica. A gente vai dar continuidade aonde nós paramos, tá? O nome da nossa lição agora é Construindo o Texto 1. E aí eu quero que vocês se recordem quais são os elementos que normalmente compõem um texto, tá? Nas lições 1 e 2, vocês viram que um texto, ele pode não necessariamente ter palavras, né? Na verdade, até uma imagem pode ser considerada um texto. E todas as imagens vocês devem também levar em consideração na hora de interpretação de questões, né? Nem toda questão vai ter uma imagem, mas quando houver essa imagem, é necessário que vocês se atentem a ela. Além disso, eu quero que vocês agora deixem bem delimitado na cabecinha de vocês as diferenças entre vocabulary e grammar, né? Eu sempre digo isso porque o inglês, como é uma língua estrangeira, né, diferente da nossa, e muitas palavras elas não são parecidas com a nossa, o quanto mais vocês conseguirem adquirir de vocabulário, melhor para vocês. Então, o intuito da aula de hoje é que vocês juntem esse vocabulário, essas palavras soltas, juntamente com o grammar, com a gramática. E aí, conforme eu for lendo com vocês, eu vou discutindo um pouco com relação a que gramática está presente nos textos que vão compor a aula de hoje, ok? Pessoal, a primeira pergunta ela foi tirada da Unesp, tá? Um vestibular da Estadual de São Paulo, e eu vou ler com vocês. Marijuana was later found to have other health benefits. It, percebam que o it está aí em destaque, can lower pressure within the eye. This, também em destaque, helps treat glaucoma and eye disease, which can cause blindness. Which também está em destaque. Marijuana also reduces nausea and vomiting in patients taking chemotherapy, treatment for cancer. It reduces muscle spasms in people with nerve problems like multiple sclerosis and can help treat some types of pain. This use led to the development of the drug dronabinol, a synthetic version of THC. Os pronomes destacados it, this e which referem-se respectivamente, ou seja, nessa ordem. Primeiramente, o que é importante é vocês identificarem o que é essa tal de marijuana. Vocês têm alguma noção? Se não, eu quero que vocês deem agora um pause na aula e vão atrás do que significa esse vocábulo, tá bom? Já conseguiram pesquisar? Galera, marijuana é a maconha, tá? E provavelmente pode ser que algumas pessoas já tenham escutado esse termo na nossa língua, né? Remetendo a como ela é chamada em inglês, mas pode ser que pessoas não tenham a mínima noção do que ela significa. De qualquer forma, o que é importante é vocês saberem escolher as alternativas que forem mais coerentes, né? Para excluir aquelas que não fazem o menor sentido e deixar apenas as que fazem algum sentido. Por mais que eu não entenda à primeira vista que esse termo marijuana se refere a maconha, eu tenho várias outras palavras, vários outros vocábulos que vão me permitir pelo menos ter uma noção do que esse texto quer dizer. Por exemplo, benefits, que aparece na segunda linha, né, ele parece muito benefícios, e de fato é. Ele não é um falso cognato, ele é um cognato, porque a palavra em inglês se parece com português. Pressure, parece a palavra pressão. Eye, vocês costumam aprender eye lá no início do fundamental, porque é um vocábulo que faz parte do corpo, né? Parts of the body. Glaucoma, vocês sabem o que é glaucoma, né? Uma doença ocular. E por aí vai. Náusea, vomiting, patients, chemotherapy. Então vocês têm que realmente se apegar a esses vocábulos que façam algum sentido, né? Que sejam parecidos com o que está na nossa língua, tá? Vamos agora para as alternativas. E aí tá o seguinte. Alternativa A.
maconha, olho e doença ocular? B. Benefícios para a saúde, diminuição da pressão ocular e causa da cegueira? C. Benefícios para a saúde, olho e doença ocular? D. Maconha, diminuição da pressão ocular e doença ocular? Ou maconha, benefícios para a saúde e cegueira? Eu vou dar uma voltada no slide e aí eu quero que vocês entendam mais ou menos o que vai significar esse primeiro parágrafo. Marijuana, que nós já sabemos que é maconha, ela foi descoberta por ter outros benefícios da saúde. O it, ele normalmente é utilizado para retomar termos que não são pessoas, que podem ser objetos, animais e etc. Maconha é uma droga, não uma substância. Então, esse it vai estar se referindo à maconha. E aí continua. Ela, no caso a maconha, pode diminuir a pressão ocular, a pressão dos olhos, né? Isso ajuda no tratamento do glaucoma, que é uma doença ocular que causa cegueira. Então, no caso, o it, por sua vez, vai estar se referindo à maconha. O des vai estar se referindo à baixa, né, na pressão ocular. E o it vai estar se referindo à eye disease, que é uma doença ocular. Dessa forma, o meu gabarito da questão é a letra D de dado, ok? Next, vamos para a próxima. Mexicans, né? Foi retirada aí da Universidade Estadual de Londrina. Can thank the peso crash for one thing. It has forced them to confront the country's deep-seated political problems. Disappointed with the ruling party, the PRI, they are demanding a truly first world government. In the above text, it refers. No texto, o it se refere ao quê? Então é importante que vocês consigam traduzir essa primeira linha para conseguir entender ao que o pronome it está se referindo, tá? For example, Mexicans são mexicanos, então tá se referindo a uma categoria de pessoas que são nascidas no México, no país. Can thank. Esse thank, gente, está no sentido de agradecer, tá? Agradecimento. Peso crash é como se fosse a quebra da moeda, né? Por uma razão. Então, os mexicanos eles podem agradecer a quebra do peso, né, da moeda, por uma razão. It has forced them. Isso forçou-os a confrontar. E aí vai contando a historinha do que a quebra dessa moeda do peso fez com os mexicanos, certo? Com isso, o gabarito da nossa questão vai ser peso crash, porque a palavra it vai estar se referindo ao que aconteceu com a moeda, que no caso foi como se tivesse dado um problema no sistema da moeda do México, tá bom? The pronoun it in the sentence, o pronome it na frase, né? Percebam que é muito recorrente aparecer perguntas se referindo ao pronome it. Por quê? Normalmente, quando eu me refiro a algum sujeito, fica muito claro na frase ao sujeito que eu estou me referindo. Então, se eu começo um texto, né? Jessica is a teacher. A Jéssica é uma professora. She lives in Bom Jesus. Ela mora em Bom Jesus. Fica muito claro para eu conseguir identificar ao que o pronome está se referindo. Entretanto, quando eu utilizo o it, e o examinador ele sabe disso, vocês têm mais dificuldade para conseguir identificar ao que eu estou me referindo, tá? Então vamos ler aí o trechinho. When we eat something with sugar in it, particularly refined sugar, enzymes in the saliva in the mouth begin to work immediately to change that sugar into a type of carbohydrate. Refers to the word, tá? Eles querem saber o que é esse it que aparece destacado na frase, ele está se referindo ao quê? Daí eu vou traduzir para vocês essa primeira parte, né? Vão traduzindo daí comigo. Quando nós comemos algo com açúcar nele, então esse it vai estar se referindo à palavra something, né? É o açúcar que está no que nós comemos, nos alimentos. Portanto, o gabarito dessa questão vai ser a letter D, tá? Mais do que vocês
tentarem responder logo de cara, é muito importante que vocês criem o hábito para as línguas estrangeiras, né? De traduzir e ir anotando os termos que vocês não sabem, tá, gente? Vamos supor, com relação à gramática, eu tô aqui escrevendo, né? O texto ele vai estar escrito em presente, né? Quando nós comemos, a saliva que fica na boca começa. Então é importante que vocês consigam identificar, né? Porque vocês já têm um aporte de vocabulário, de gramática para isso, consigo identificar tanto o tempo verbal que está presente na frase, quanto a maioria das palavras que estão presentes no texto ou na charge, tá? E se não souberem por algum motivo, que criem o hábito de anotar essas palavras. Vocês já sabem disso, eu sempre falo nas aulas, que quanto mais vocês adquirirem vocabulário, isso tanto em português, para saber o que tal palavra significa, quanto em inglês ou espanhol, melhor para vocês na hora da prova, tá? Então, se não sabem o que aquele termo significa, peguem e anotem, né, do lado do livro, no caderno, mas não deixem de passar para frente se vocês não souberem o significado de alguma palavra. Eu sei que é um pouco cansativo pegar textos maiores e traduzir, mas é de suma importância que vocês consigam e criem o hábito de adquirir vocabulário o máximo que vocês conseguirem, tá? Então, mais uma vez, o gabarito dessa questão vai ser a letter D, a letra D, something, que significa algo ou alguma coisa. Aqui, no caso, é um diálogo pequeno, tá? Entre o George e o Herman. O George pergunta o seguinte: Which candidate is your wife going to vote for? Qual candidato que a sua mulher está indo votar? Aí o Herman: Oh, she will vote for the same one I do. Ela votará no mesmo que eu vou votar. Which one is that? E qual é? Aí o Herman: I don't know yet. She's going to tell me tomorrow. Eu não sei ainda. Ela vai me dizer amanhã. Em relação aos recursos linguísticos utilizados no texto, assinale a alternativa correta. A letra A vai dizer o seguinte: a forma verbal going to tell, indica uma ação presente. No, tá? Going to tell indica uma ação futura. Então, de cara, como eu quero a correta, a letra A não pode ser. B. O pronome your refere-se ao substantivo George. Não, o George pergunta qual a sua esposa para o Herman. Então, o your vai estar se referindo ao Herman. Portanto, também não é a letra B. C. O uso de yet na frase I don't know yet expressa certeza. Não, yet significa ainda. Então, quer dizer que não tem certeza, não sabe, né? Portanto, a C também não pode ser. D. A palavra one retoma o sentido de candidate. Sim, a palavra one está especificando, no caso, which one is that? Qual deles será? Né? Tem duas possibilidades de candidato e quer saber qual é o candidato que a pessoa vai votar, no caso, a mulher do Herman. Então, portanto, o gabarito da nossa questão é a letra D. Por que não pode ser a última? Porque a última fala assim: a palavra ou constitui marca da linguagem formal do texto. Nós bem sabemos que ou é uma interjeição e não é nem um pouco formal, tá? A próxima é uma charge, né? Como eu falei para vocês, já tem todo um contexto de figura. Também devem olhar a figura, não só o texto. Cell phones may cause cancer. I've got to text my friends about this danger, tá? Como eles querem a correta, vamos tentar fazer por eliminação. A palavra cell deve ser classificada dentro do contexto como advérbio? No. A palavra cell phone é um substantivo, né? B. O vocábulo may é um verbo auxiliar modal e expressa certeza. A frase ela até inicia corretamente, porque may realmente é um verbo auxiliar. Porém, não expressa certeza, expressa possibilidade ou permissão. Então, nesse caso, a letra B, pelo final, né, a última palavrinha vai estar errado, não é certeza. C. O verbo cause não pode ser substituído por provoke, sem perda de sentido. Poderia sim ser substituído, tá? Cause, causar, provoke, provocar, são sinônimos. São palavras diferentes que expressam a mesma coisa. Então, elas poderiam sim ser substituídas uma pela outra. Por isso, não está certo
o item C. D. A palavra text exprime uma ação sendo, portanto, classificada como verbo. Como vocês podem ver, tá ali, ó. Cell phone, celulares, podem causar câncer. Eu tenho que mandar mensagem para os meus amigos sobre esse período, tá? Sobre esse perigo, desculpa. Pessoal, tanto a palavra text quanto a palavra e-mail, elas podem ser utilizadas no sentido de substantivo ou de verbo. Nesse caso, a palavra text não está como texto, está como verbo, tá? Os Estados Unidos, na língua americana, permite que vocês utilizem a palavra text para dizer quando vocês vão enviar alguma mensagem de texto para amigos, da mesma forma do e-mail, tá? Se eu agora falar, me mande um e-mail, eu não preciso dizer send me an email, eu posso dizer email me, e aí a palavra e-mail ela vai estar no sentido de verbo, de uma ação. E então a letra E vai estar errada porque o possessive my refere-se ao homem sentado no banco do passageiro e não é, né? É o homem que está mandando a mensagem de texto. Portanto, nosso gabarito para essa questão é a letter D, letra D de dado. A palavra texto exprime uma ação, então é um verbo. Aqui eu vou ter mais uma charge que diz o seguinte: Hello, hello, let me see that, I'm an engineer. Né? Como se o celular do outro homem tivesse com problema e o engenheiro quisesse olhar. It might be a bad signal or maybe a bad phone. There's only one way to isolate the problem. Só tem um modo de isolar o problema. Go up on the roof and see if you have reception there. Vá ao telhado e veja se você tem, né, algum tipo de sinal, né? Se vai receber algo. Dang, nothing. Uh-oh, the door is locked. Locked é bloqueada, trancada. No other way to get down. Não tem outro modo de sair daqui, né? De ir para baixo. No one can hear me yell. And my phone doesn't work. Ninguém pode me ouvir e meu celular não funciona. My only hope is to jump into that open garbage bin in the alley. Minha única esperança é pular naquela lixeira que está lá embaixo, né? E que dê certo. E aí os dois homens, né, que estavam até então na primeira cena, diziam o seguinte: That will teach him to keep his battery charged. Isso vai ensiná-lo a manter a bateria dele carregada. Com isso, com base nas estruturas linguísticas contidas nos quadrinhos, é correto afirmar que o vocábulo maybe no terceiro quadrinho poderia ser substituído por perhaps. Sim, gente, são sinônimos. Maybe quer dizer talvez, perhaps também. Então, logo de cara eu já tenho o gabarito dessa questão, que é a letra A. Mas vamos ver por que as outras não são. O termo there no quarto quadrinho retoma o sentido de problem, né? No caso, no quarto quadrinho. Não tem nada a ver com problem, por isso que não é a alternativa correta. A palavra dang, no quinto quadrinho, constitui um traço de formalidade. Dang vem da palavra damn, que significa droga. Na verdade, é como se fosse uma forma, eu não vou dizer que é abreviada, mas um termo mais informal ainda. Então, não é um traço de formalidade, muito pelo contrário, é informalidade. A expressão no one, no sexto quadrinho, poderia ser substituída por nothing. Não. A expressão no one quer dizer ninguém, enquanto nothing quer dizer nada, então não pode. E o pronome his, no oitavo quadrinho, refere-se ao substantivo battery. Vamos ver. Him. Não. No caso, vai estar sendo relacionada ao homem que está vestido de terno azul e não à bateria, certo? Portanto, o nosso gabarito vai ser letter A, letra A. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da nossa aula. Aproveitem para perguntar, né, via WhatsApp, alguma dúvida se surgir. E eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Bye, bye.